Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa e estou aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos literários, ok? Bom, hoje nós vamos falar de um período histórico muito importante, tá? Chamado de Renascimento ou Renascência. É importante, gente, que vocês tenham já assistido a minha aula sobre o humanismo, porque ela é uma continuação, tá? Os elementos do humanismo estão presentes aqui, principalmente na parte literária, ok? Bom, mas o que foi esse momento histórico que vai, olha aqui o período, do final do século XIV ao início, né, ao século XVI. Então, é um longo período, tá, que nós estamos mudando da Idade Média, passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em que a mentalidade, tá, é bem alterada. E essa alteração tem reflexos, tá, em movimentos artísticos, em movimentos culturais, bem marcado mesmo, certo? Por que isso? Então vamos pensar. Nós tínhamos na Idade Média a Igreja Católica muito forte, né? Então nós tínhamos o chamado teocentrismo, Deus como centro do universo. Quando surge esse período, nós temos o chamado antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é o homem. Então o homem adquire uma força, tá? Então as coisas passam a não ser só explicadas por origem divina. Então com o advento da ciência, né, com o estudo que nós vamos ver aqui da anatomia humana, isso vai dando força para o homem. Tanto que tem um período histórico aqui chamado de grandes navegações. O que foi esse período de grandes navegações? Quando os europeus começaram a sair, né, por mar, então é assim, eles passam a acreditar neles, no poder, no que eles podem fazer e com a intenção de conquistar novas terras, de uma abertura econômica, né, de uma ampliar a visão, ok? Então esse antropocentrismo já passa a ter grandes reflexos, certo? Nós estamos falando que o berço do Renascimento, aqui, é bom que vocês tenham sempre a Itália, tá? Então a Itália é o berço desse Renascimento, tá? Até pela sua posição geográfica, e ela vai em busca daquela visão greco-romana. Então, o que é essa visão greco-romana para a Itália? Então, trazer essa visão greco-romana nesse período e trabalhar, né, com a parte da mitologia, e trabalhar com aquelas construções grandiosas, vai voltar até a grandiosidade, tá? A grandeza imperial que a Itália estava buscando novamente. Porque quando ela era o centro, ela sempre teve uma grandeza imperial muito grande. Então, trazer isso nesse momento faz com que ela volte com essa grandeza. A Itália, nesse período, ela tem 3 divisões, tá? Que vocês podem ouvir falar em alguma prova. Então, é sempre assim, é o Trecento, Quattrocento e Cinquecento, tudo bem? Então, são períodos renascentistas que ocorreram na história italiana, tudo bem? Bom, que mais que nós temos aqui? Todo esse período vai trazer os chamados mecenas, tá? Então, quem são os mecenas? Os mecenas, eles são nobres ou burgueses, então nós temos aí formação dos burgos, das cidades, tá? Que vão patrocinar os artistas. Ah, ele patrocina assim sem intenção nenhuma? Lógico que não. Ele patrocinava os artistas, tá? E sabia que ele ia ter uma colocação social melhor por isso. Então, esses mecenas fizeram que os artistas produzissem mais e fossem mais respeitados até, tudo bem? Outra ideia da época é o chamado hedonismo. Então, hedonismo que faz com que o homem acredite que ele pode sim desfrutar dos prazeres mundanos. Então ele não precisa ficar preocupado, né? Ai, porque Deus e essas partes divinas. Ele fala assim, não, eu posso desfrutar de prazeres aqui do mundo, que isso vai me engrandecer como homem. Tudo bem? Isso é o hedonismo, certo?
O que acontece inicialmente na parte da pintura do Renascimento? Então é muito forte, tá? O surgimento da tinta a óleo, que dá outras formas de pintura, até sob madeira, tá? Isso foi bem importante e bem relevante nesse período. Inclusive, o que eles chamam de arte de equilíbrio e harmonia, perspectiva, tá? Então, nós temos a perspectiva que veio, tá, pelo italiano Filippo Brunelleschi, tudo bem? Que trouxe essa perspectiva matemática para a pintura. Vou colocar agora aí para vocês, porque às vezes fico falando e vocês não conseguem visualizar. Então, vou colocar para vocês uma obra, tá, de Botticelli, ok? Chamada Nascimento de Vênus. Para a gente visualizar tudo isso na própria obra renascentista, certo? Então, vamos lá? Bom, essa obra, o que nós podemos falar do Nascimento de Vênus, tá? É uma das principais pinturas do Renascimento italiano a abordar um tema da mitologia greco-romana. No caso aqui, a deusa do amor, Vênus. O quadro foi encomendado a Sandro Botticelli por um membro da rica e poderosa família Médici, que provavelmente narrou ao artista a lenda que cercava o nascimento da deusa. Olha a imagem, gente. Essa imagem ela é tida como exemplo de perfeita harmonia. Olha onde está Vênus. Ela está representada exatamente no meio do quadro, sobre uma concha, né, que desliza pelas ondas do mar. E é esperada por Flora, a deusa da primavera, que por sua vez está com os pés no chão, segurando um manto florido para cobrir o corpo nu da deusa assim que ela chegar à terra. Extremo oposto, vamos lá. No canto superior esquerdo, você tem os deuses eólicos, que eles sopram para facilitar a viagem de Vênus. É importante observar, pessoal, a simetria dessa obra, composta por elementos da natureza que se opõem no contexto. Então, você tem folhas das árvores no canto superior direito e ondas do mar no canto inferior esquerdo. Além disso, as rosas, símbolos do amor, também estão presentes no centro do quadro, o que contribui para reforçar os signos de fertilidade e de nascimento. Certo, pessoal? Então, é uma obra que vocês podem ter como exemplo daquela pintura daquela época. Só pintura? Lógico que não, né? Nós temos Michelangelo, que é um grande escultor. Então, vocês, não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui para vocês. Davi, Moisés, a Pietà, teto da Capela Sistina, tá? Então, assim, é um artista que, na verdade, revolucionou lá aquela época da Itália, tá? Então, são marcos, assim, bem fortes. Além disso, nós temos quem? Da Vinci, né? Então, vamos falar um pouquinho da obra dele, da Mona Lisa, né? Então, o que nós temos aqui na obra Mona Lisa? Deixa eu colocar para vocês. Bom, então aqui, o que nós podemos ver da Mona Lisa? Né? Na verdade, a Mona Lisa ela é também chamada de Gioconda e ela é uma famosa obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro aqui, gente, perceba essa técnica do esfumato. E você tem uma mulher retratada com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Você pode olhar ela de diferentes pontos, né? Então, você pode olhar pela esquerda, pela direita e você vai ter sempre a sensação de que a Mona Lisa está te olhando. Tem análises dessa obra, gente, que fala que esse ar introspectivo é para mostrar justamente os mistérios femininos. Né, que a própria mulher, esse tipo de sorriso, esse ar misterioso é o que é próprio da mulher, né, o retrato da mulher daquela época, tá? Na verdade, essa obra, em 1516, o Da Vinci, ele levou a obra da Itália para a França, quando foi trabalhar na corte do rei Francisco I, o qual teria comprado o quadro.
Depois disso, a obra passou por várias mãos, gente, chegando até mesmo a ser roubada. Napoleão Bonaparte tomou a obra para si. Depois, em 1911, ela foi roubada por italiano Vincenzo Perugia, que a levou novamente para a Itália. Ele achava que Napoleão havia tomado o quadro da Itália e levado para a França. Aí pegou de novo e devolveu para a Itália, que é a sua terra natal. Uma das grandes discussões no meio artístico é sobre a mulher, né, gente, representada nesse quadro. Então, muitos historiadores acreditam que o modelo usado seja a esposa do Francesco Giocondo, né, um comerciante de Florença. Outros falam que é Isabel de Aragão, a duquesa de Milão. E aí são vários, né, são várias especulações aí. Atualmente, esse quadro fica exposto no Museu do Louvre, em Paris, na França. Certo, gente? E essa obra é a maior obra de arte avaliada em mais de 100 milhões. Hoje ela fica lá no Museu do Louvre. Ela fica, inclusive, fechada em vidros blindados, porque ela já foi até alvo de ataques de ácido, de várias coisas. Então, hoje ela fica lá quietinha com os seus vidros blindados. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês darem um print na tela e a gente volta a falar rapidinho sobre a parte literária no período do Renascimento. Bom, então agora fechando com a parte literária desse período da Renascença. Tudo bem? Então eu coloquei aqui grandes nomes, né, nomes importantes. Então nós temos Dante Alighieri, nós temos Petrarca, nós temos Shakespeare, tá? Vamos só retomar alguns pontos. Como nós temos aqui um período de racionalismo, tá, da razão, então nós temos a própria formação que o Petrarca nos trouxe, que é o soneto, tá? Então o trabalho com o soneto vai ser bem marcado aqui, porque é uma estrutura fixa, 2 quartetos e 2 tercetos, né, que tem um pensamento racional aí dentro, a apresentação de algo, o desenvolvimento e a finalização. Então, o soneto é extremamente importante para esse período, mesmo para refletir essa racionalidade do período, certo? Que mais que nós tínhamos? Tivemos também a introdução, né, da medida nova, que são os versos decassílabos, tá? E tivemos aqui uma diferença com relação ao pensamento em torno da mulher. Então, assim, para o Dante Alighieri é importante mostrar a delicadeza da mulher com uma certa musicalidade, mas não tem mais aquele patamar tão divino como tinha lá na época da Idade Média, né? Na época do chamado trovadorismo. O que tem aqui é uma mulher, né, que ela é vista tanto no seu conceito físico quanto espiritual, tá? Então tem essa dualidade, ela é vista também na parte física, mas dando a devida atenção para sua parte espiritual, tá? Então a mulher tem essa elevação espiritual. E é interessante, gente, que é aquela ideia de não ter um contato com a mulher, uma convivência com a mulher. Por que ele não tinha essa convivência? Com medo até do certo abandono, de ter que, né, de ser abandonado e tudo aquilo que ele formou, aquela ideia, aquela elevação espiritual, aquele poder que ele deu a ela, ser desmanchado. Interessante também é a visão da natureza. Por trabalhar com mais os conceitos universais, tá? A natureza é bem colocada e bem trabalhada, tanto que essa mulher, né, nesses sonetos, ela é comparada muito aos elementos da natureza, que são elementos divinos, tá? Então tem essa visão universal, esse trabalho mais com a natureza, essa visão greco-romana dos elementos mitológicos, tá? A mulher nesse aspecto mais espirituais e o amor sendo possível aparecendo somente em corações puros. Tudo bem?
Shakespeare, né? Por que eu coloquei Shakespeare? Porque geralmente vocês associam Shakespeare a Romeu e Julieta, aquele grande teatro, né? Aquele gênero dramático trabalhado. Nós temos Shakespeare, né? Aqui, o que acontece quando a gente fala de Romeu e Julieta? Nós temos uma peça que acontece em Verona, na Itália, tá? Mas nós também temos Shakespeare trabalhando com os sonetos. Ele escreveu, só por curiosidade, mais de 150 sonetos, tá? Então ele também trabalhou com essa forma que foi bem difundida nessa época do Renascimento, tá? Então o Renascimento é mais um movimento histórico que vai trazer vários elementos para o próximo movimento literário, que vai ser a nossa próxima aula, chamado de classicismo. E aí vocês conhecem o maior representante, que é Luiz Vaz de Camões. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês tirarem um print da tela. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!